Fala pessoal, boa noite a todo mundo, sejam todos muito bem-vindos a mais essa live aqui no Vendedor Águia. Caso você não me conheça, meu nome é Marcos Paulo, sou fundador aqui do Vendedor Águia e hoje a gente vai fazer uma live. Boa noite Thiago do Acordando Gigantes, boa noite todo mundo. Pessoal, eu venho trazendo uma sequência de lives aqui no Vendedor Águia e hoje eu vou trazer uma pessoa muito especial, vou trazer uma referência no mundo das vendas. Eu conheci essa pessoa hoje através do Fernando Seabra, que é um grande amigo meu, e a gente vai bater um papo aí, vai conseguir conversar sobre vendas e tudo que envolve o mundo das vendas. Boa noite pessoal, boa noite quem está entrando, Empreender na Vida. Fala Lucas, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Show, vamos lá. Léo Dias, Aurélio, Alberto. Bom, deixa eu falar para vocês então. Hoje a gente vai conversar sobre vendas. Quem eu vou trazer aqui nessa live, o nome dele é Alberto Júnior. O Alberto, ele é especialista em vendas. Ele é empresário, palestrante, escritor de best-seller. É um cara que vai trazer muita informação, vai tirar muitas dúvidas de vocês que estão nos assistindo. Então convida aí o seu amigo vendedor aqui embaixo, já manda a live para mais pessoas, convida os seus colegas de trabalho para a gente conseguir fazer esse bate-papo, para a gente conseguir ter essa conversa bacana. Sem mais delongas, pega a caneta, pega o papel, vou convidar aqui fazer conexão com o Alberto para a gente começar esse nosso bate-papo. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. G7 Turismo, Acordando Gigantes. Fala Alberto, tá me ouvindo? Boa noite, pessoal. Tô aqui já é noite em Porto Alegre, essa hora, né? Aqui tá escurecendo aí. Prazer aí, obrigado Marcos aí pelo convite. E a gente que tem visto aí o trabalho que tu tens feito de dividir, compartilhar para esse público que sem vendedor o mundo não funciona, né? E eu acho que o nosso valor está muito próximo de quanto a gente aceita se valorizar. Eu acho que quando tu colocas, principalmente num veículo de comunicação, de mídia, que é o Instagram, principalmente a questão de vendedor águia, eu acho que isso remete muito à questão de tu teres muito uma firmeza de quanto isso é importante, não só para quem vende, mas para a sociedade, né? E esse trabalho, essa divulgação que tu tens feito aí, eu mesmo tenho respondido muitas coisas que tu tem postado, porque faz muito sentido essas tuas ideias, enfim, esse trabalho que tu tem dividido aí com o pessoal para que eles, obviamente, aí melhorem de vida, quem tem uma boa vida e consigam uma vida boa para quem ainda está na luta diária aí para que isso aconteça. Mas estou à disposição dos amigos aí e obrigado aí mais uma vez. Espero que vocês gostem, né? Sim, vão gostar. Alberto, eu fiz uma breve apresentação sua aqui. Perfeito. Mas eu vou te pedir para você falar mais um pouquinho sobre você, sobre os teus negócios, o que você faz hoje, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor antes da gente começar o nosso bate-papo. Então, fique à vontade. Maravilha. Bom, eu estou no mercado de venda direta, porta a porta, há 25 anos. Eu comecei com 15, tive a oportunidade de vender meu primeiro seguro de vida, porta a porta, para um gari. E aquilo ali me remeteu a ter a chance de comprar a primeira bicicleta, que na época se chamava Alumino, era uma Caloi que tinha um quadro grosso, eu me lembro como se fosse hoje. E eu tive que pagar em 24 vezes aquela porcaria daquela bicicleta. E o que me remetia é que todo mundo, de alguma forma, precisa de persistência e precisa de uma dedicação. E apesar de eu ser muito novo, isso aconteceu exatamente no momento que eu havia pulado a janela da minha escola, porque eu fui um cara que foi muito bem sucedido no colégio, eu fui convidado 2 vezes, as 2 para ser retirado da escola e ir embora, né? Mas porque eu tinha um problema de ficar escutando as pessoas e não gostava de ficar, aquilo me incomodava. E eu me lembro que eu pulei a janela da escola e quando cheguei atrás dos garis, que eles andavam em fila, eu fui oferecer onde eles ficavam nas praças. E aquilo ali me remeteu que aquelas pessoas, elas muitas vezes não eram tratadas como pessoas normais, simplesmente porque eram garis.
E o trabalho que eu entendi era que eu podia acessar qualquer pessoa e mostrar quão importante eles eram para a sociedade, da mesma maneira que era para nós, né? E aquilo me remeteu que qualquer um, entendendo de gente, pode ser bem-sucedido, né? Então, um tempo depois, 3, 4 anos depois, eu tive a chance de montar minha primeira organização. Foi montada a primeira empresa de corretagem focada na venda direta. Nesse meio tempo eu vendi baú da felicidade, vendi enciclopédia, vendi bíblia, vendi purificador de água e criei uma metodologia e registrei a metodologia para venda direta. E aquilo ali para mim até no 2007, eu estou falando de 98 quando eu abri a empresa até 2007, a empresa tem 20 anos hoje, né? O grupo econômico tem 20 anos. E eu parei de visitar porta a porta em 2007 com 8.138 visitas porta a porta. Depois eu não contei mais porque eu tinha agendas que eu guardava tudo, mandei auditar. Aquilo ali me deu um embasamento tão forte que eu descobri que eu não ia conseguir mais ganhar dinheiro sozinho, eu tinha que dividir. E para dividir tinha que ter uma mecânica, uma metodologia, uma experiência que tivesse fundamento. E para mim, ter 8.000 visitas, ter vendido aqueles outros produtos, me dava, de certa forma, um fundamento e uma experiência para que o desempenho fosse maior, né? Hoje, passados-se 20 anos, a nossa organização, chama Grupo Life Brasil, tornou uma franqueadora no Brasil também. Hoje a gente está em 800 cidades do Brasil com clientes, em todos os estados da federação, e administra financeiramente mais de 8 bilhões de reais mensais de clientes dentro da nossa gestão. Então, isso não é nada, porque por produtos ou serviços, tudo de alguma maneira é commodity se não tem as pessoas por trás. E eu aprendi que as pessoas são tudo. Independente da história passada delas, elas podem mudar uma visão, mudar o seu futuro. E todos nós nascemos vendedores. A gente chorava para mamar quando tinha fome ou quando tinha dor de barriga. A gente chorava para os pais quando queria um brinquedo, quando ia no shopping ou quando ia em algum local. Então, primeira coisa que nós vendemos é a nossa pessoa. Agora, de que forma a gente está vendendo a ponto de ser valorizado por quem está comprando? E aí eu fui estudar tudo que envolvia a cabeça, fiz o 2º grau. E resolvi parar, eu não pensava, não conseguia imaginar eu ficar 5 anos numa faculdade e fui estudar tudo o que representava a cabeça das pessoas. Então fui estudar neurociência, fui fazer master, passei pelo master de PNL, passei pelo master em coach, fiz hipnose de palco, o diabo que podia fazer, eu fui para entender como as pessoas pensavam, de que maneira elas poderiam ser influenciadas positivamente, porque influência e convencimento são coisas diferentes, né? Então isso a gente tem que cuidar, porque às vezes quando você quer convencer, você acaba alterando valores que na sua história antiga pode ser conflitante. E hoje a gente está aí, eu acho que o meu desafio é dividir isso. Tive a oportunidade de lançar meu primeiro livro em 2012, que chamava A Lógica, Como Fazer Milhões com Seguro de Vida. Explodiu, vendi 17 mil exemplares, a ideia era vender 1.000. Foi traduzido para a língua inglesa, os gringos compraram a ideia, porque é o único livro brasileiro a entrar no mercado mundial de seguros das grandes corporações. E aquilo ali me remeteu a que eu não era um escritor, eu era um contador de histórias verídicas, que é diferente. Eu não estou ali para escrever um romance, estou ali para contar o que aconteceu comigo. E que muitas pessoas poderiam pegar daquelas experiências e minimizar os seus riscos. Porque eu sempre falo que quem gosta de risco é papel e caneta. Eu gosto de desafio. Então, eu preciso de desafio para sobreviver como vendedor. E aí a minha história vem na venda direta e hoje aí eu tenho a alegria de poder dividir um pouco o que eu passei, sem que para isso impacte negativamente as pessoas que estão querendo buscar um caminho a mais. Porque eu sempre falo que não precisa ser um Einstein para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro vendendo é que nem amarrar sapato. Depois que tu aprendeu uma vez, tu nunca mais vai esquecer. A questão é, tu pode dar 2 tops, tu pode dar um top só, Tu pode abarrar do ladinho, botar embaixo da tua sola, que é aqueles coisinhas que tu bota no lugarzinho, tu pode botar aquele coisinha bonitinho para segurar o top, mas a experiência quando tu aprende, tu nunca mais perde. E eu acho que isso tem seu valor. Show, show. E assim, pessoal, o Alberto, eu conheço ele não tem muito tempo, mas eu acredito que quando as pessoas têm um mesmo objetivo, tudo vai se conectando.
Eu conheci o Alberto através do Seabra e a gente conversa praticamente todos os dias, a gente troca experiência e o profissional que o Alberto hoje é só consequência das atitudes que ele tomou. Ele construiu um legado porque algo que eu percebi no Alberto é que, cara, existe muita diferença entre você saber alguma coisa e entre você executar essa mesma coisa. E hoje a gente vive numa era de informação onde muitas pessoas elas são experts na teoria e falta muito a ação. E pensando nisso, Alberto, eu queria começar esse nosso bate-papo te fazendo a seguinte pergunta. Qual característica ou quais características que você acredita serem fundamentais na vida de um vendedor? Isso ele precisa ter. Primeira coisa é lembrar que, de alguma maneira na vida, ele já andou de carro. Tá? E que se ele andou de carro, ele sabe que se o retrovisor fosse mais importante que o para-brisa, teria o mesmo tamanho. Então, não adianta olhar para trás para a desgraça. Ele precisa olhar todos os dias para frente e esquecer o problema que ele teve, porque ele sempre vai ter problema. Um vendedor de sucesso, ele é um solucionador de problemas. Ele é o amante da desgraça, porque se ele não souber lidar com isso, a vida dele acabou. Né? Então, primeira coisa é, não adianta olhar para trás, sendo que o futuro está na frente dos olhos dele. Ele precisa entender que o valor que ele tem é hoje com visão de futuro, não apenas o que aconteceu ontem. Até porque, se ele teve sucesso um dia no passado, né, não quer dizer que ele vai ter no presente. E que se museu fosse a melhor coisa do mundo, lembrando do passado, seria o ticket mais caro para a entrada de bilheteria, né? E não é. Então, a gente precisa entender que isso é uma questão real. Segundo ponto que eu não poderia deixar, e eu sempre reitero quando alguém faz um questionamento de característica ou não. O vendedor precisa ter um propósito de vendedor. Ponto. Ele não pode estar ali pensando que é um momento da sua vida. Ele precisa incorporar na alma, no sangue dele, no que ele fizer, que ele precisa vender a todo momento, a todas as coisas para ser quem ele é. Ele precisa vender para o marido ou para a mulher, ele precisa vender para a empresa que ele trabalha, que ele é um profissional requisitado, ele precisa vender para o cliente final, ele precisa vender para os filhos que ele é um bom pai. Ele é um vendedor sempre, de alguma maneira, e isso precisa estar incorporado. Ele precisa ter um propósito incorporado de uma pessoa que quer transmitir algo em prol do bem maior. Aqui na organização a gente tem uma frase que resume a missão, a visão e os valores, que é fazer com que os outros se deem bem. Ponto. É isso. O resto é blá, 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 é história para maluco. Não é. Se você fizer com que os outros se dê bem, a sua vida, a sua história também vai ser compatível com esse sucesso. Então, isso é importante. Você olhar sempre para frente, independente de quantos tropeços você vai dar. E você saber que o seu propósito tem que ser maior, ok? Do que o seu momento. E aí você transforma uma história de vida, independente do QI, da inteligência, do que for. Isso é uma verdade. Talvez a maior verdade de um vendedor de sucesso. Show. E Alberto, aproveitando um gancho do que você falou, eu acredito muito nessa questão que você comentou entre ser um vendedor e você estar um vendedor. Porque Sim. Hoje a gente vive, por exemplo, numa sociedade que às vezes a mãe vai pedir um emprego para o filho e ela fala, arruma qualquer coisa para ele. Pode até ser vendedor. Exatamente. Se, né, eles, vamos dizer assim, criam uma imagem em cima do vendedor que se nada der certo eu viro vendedor. Só que as mesmas pessoas que entram no mundo das vendas apenas por uma situação temporária, elas até podem conseguir pagar as contas, mas elas não vão conseguir obter o êxito, porque vai entrar essa questão que você falou, de você ser o vendedor. Eu costumo dizer que você ser um vendedor é um lifestyle. Você vai botar isso, entranhar na sua vida e a partir desse momento você vai vender em todos esses aspectos que você comentou. Perfeito. E aproveitando essa questão, Alberto, eu queria te fazer uma pergunta baseado na sua experiência. O que você acredita que é necessário para um vendedor ter uma alta performance? Se tratando de hábitos, de rotina, o que você acredita ser fundamental para conseguir esse sucesso? Bom, primeiro,
eu acho que tem um ponto que é fundamental, que é o sucesso ama a velocidade. Qualquer coisa que um vendedor vai fazer, ele tem que ter na mente que o sucesso ama a velocidade. É como você levantar um Boeing. Se você quer ser um vendedor com um negócio grande, que tenha tamanho, que seja robusto, você não pode acelerar pela metade. Você tem que acelerar o máximo para o avião levantar, para depois viver a plenitude do voo de cruzeiro. Eu vejo muito pessoas querer fazer o básico, só que eles não conseguem entender que muitas vezes o básico, que é o simples, que é o fácil, não tem aceleração. Uma coisa é você fazer o básico que ninguém faz, que se torna em ser o avançado, pelo fato de ninguém fazer. Agora, outra coisa é você fazer o básico sem velocidade. Não há possibilidade de você ter sucessos com isso, não tem como. Hoje, a minha cabeça trabalha, se eu tenho 24 horas, 60 minutos e 60 segundos para todo mundo, onde é que eu ganho tempo? Eu ganho tempo no número da proporção de contato que eu tenho em um dia de 24 horas. Ou seja, eu trabalhei 6 anos na minha vida com uma média de 12 a 15 horas por dia de trabalho. Ok? Então, na minha cabeça era, eu não posso morrer pobre, até porque eu nunca vi espermatozoide nascer rico ou fracassado. Então, isso é uma realidade de qualquer um de nós. Ninguém nasce triste ou nasce feliz pro resto da vida. As pessoas nascem com uma ideia, um conceito, e elas se desenvolvem para que isso aconteça. Então, hoje, eu preciso chegar à convicção de que eu tenho 10 horas de trabalho. Quantas visitas eu preciso fazer, médias de apresentação para 10 horas? Qual o meu índice de apresentação real para mim ter um número médio de conversão, que pelo número de ticket eu vou botar um dinheiro X no bolso a cada 12 meses? Quanto isso representa de poder? Né? Qual é a realidade de eu saber se eu tenho ou não a experiência dos 5 NQs do cliente quando ele rejeita? Não gostei do preço, produto ou serviço, a fonte ou o tempo? Será que eu sei disso? Será que eu cuido esses 5 NQs de objeções? Hoje na nossa operação a gente construiu uma história que eu tenho em torno de 300 neutralizações para qualquer dúvida do cliente. 300! E tem gente que acha que é difícil achar 5. Então, o campo é para você a realidade que você vai viver. Hoje eu sei que o cliente que tem um potencial de consumo tal, o que ele está buscando? Ele não está buscando o produto, ele está buscando a sensação. Mas será que eu estou preparado para a sensação daquele público? É mais ou menos assim. Eu tenho, na minha concepção, um perfil de cliente ideal, que é o que paga bem, o que não vai me largar e que tem conexão comigo. E eu tenho o perfil de cliente comprador que tem dinheiro para pagar o meu produto, mas que não me dá vida longa. Ok? Qual dos dois eu tenho na minha rede? Como eu encontro esse cliente? Quais são os hábitos dele que são próximos dos meus? Como isso, convergendo para o resultado final, vai fazer com que eu fique rico? Porque o vendedor fica pobre porque ele quer. Isso é um dado real. Não existe vendedor com propósito, com velocidade e com método pobre. Não existe. Excelente. Eu vendo o pior produto do mundo, eu tenho que fazer as pessoas pagarem por algo que elas nunca vão receber. E mais, vão deixar para a família que pode gastar tudo. Como é que faz? Porque é propósito. Eu não vendo, muita gente fala e usa a questão de venda consultiva. Eu tenho uma visão e uma percepção, por experiência, a venda consultiva acabou. Não existe mais venda consultiva. Eu bato nisso há 3, 4 anos. Por quê? Porque a venda consultiva é dado. Qualquer um que pegar uma calculadora, não precisa ser HP, ou um palitinho e fazer conta, vai fazer uma venda consultiva. É dado. Agora, quantos vão fazer uma venda consciente, baseado na história do cliente, no objetivo presente e na visão de futuro? É isso que arrebenta e faz o bolso crescer e tu explodir. Não é o dado, é a história, o objetivo presente e a visão de futuro. É isso que movimenta o impacto de um vendedor bem-sucedido. E isso eu tenho muita dificuldade de encontrar. Porque a maioria quer trabalhar um pouquinho para viver benzinho, para comprar uma casinha, ter um carrinho, uma famíliazinha. Eles não conseguem se contentar em ter algo grande, com uma puta de uma família,
com puta carro, com a conta explodindo de dinheiro. Não, é sobrevivência. Tá onde que diz? Onde é que diz que a sobrevivência é uma coisa maravilhosa? Não sei, né? Até porque, se a gente parar para pensar, eu tenho um sócio meu aqui também, que é o Bruno, e que cuida dessa operação de mídia junto comigo. Ele diz assim, quem cresce no calor é fungo, mas é óbvio, né? Você tem que crescer na porrada, é no sofrimento, é na dor. Vendedor, vencedor, doutor, não é isso? Só aqui a gente tem 3, 4 fontes de grande potência, não é isso? O que acontece com isso? Você ser condutor da sua vida, você conseguir conectar histórias com visões, isso movimenta um case, né? Muita gente diz assim, mas tem muito problema. E se você não parou para pensar que se o problema nunca vai embora, você tem que criar uma mecânica, aí eu vou dar uma dica para vocês aí, se for útil, claro. Eu criei um método, chama método GOAT, o poder de ir para cima e alcançar os resultados independente do problema. Que ele diz, tá? Avalie a realidade, ok? Avalie. Então, se a gente pegar a avaliação, avalie o problema, aceite, reconheça em que ponto ele está, se ele está na ponta pessoal ou profissional, ou se ele está na tua ponta mental, ok? Então, avalie e reconheça, diagnostique que tipo de problema é esse, se ele é financeiro, se ele é familiar, se ele é com amigos, se ele é com o teu líder, com a tua empresa, ou seja, diagnostique e, em cima disso, execute. Então, você tem um puta modelo que eu sou um que eu adoro, eu sou o garoto problema. Eu adoro confusão, eu adoro problema, porque enquanto os outros fogem, a gente resolve e ganha dinheiro. Tem coisa melhor que isso? Não tem. Então, a dificuldade dos outros é minha alegria. Eu sou um cara que fico faceiro com confusão, com problema. E isso faz a gente se diferenciar das médias, né? Então, isso é muito forte. Aceite ser um solucionador de problemas. Aceite ser alguém que pega algo que as pessoas não conseguem e transforma em potencial. Isso é um cliente que se sinta valorizado, que vai pagar quanto tu vale, não quanto ele quer. A gente tem um certificado aqui na empresa, que eu acho que isso pode dar uma boa dica também para o pessoal, que quando a gente não vende, né, a gente dá um certificado que nada mais é um certificado para comprovar vamos dizer assim, entre aspas, a incompetência do trabalho. Eu certifico o meu cliente que eu não sou competente naquele momento. Quando o cliente olha aquilo, o que ele pensa? Como assim? Se o senhor não virou meu cliente agora, é porque eu não tive competência para o senhor ser meu cliente. Agora eu vou lhe fazer um pedido. O senhor já pensou que quando eu me preparar, eu fazer um contato, o senhor me daria a chance, uma oportunidade para a gente voltar à nossa conversa? Claro. O que tu acha que vai fazer quando eu faço uma ligação? Doutor Carlos, aqui é um incompetente. Alberto. O que aconteceu? Eu abri a porta que eu já tinha perdido na entrada. As pessoas têm vergonha. Tem que ter vergonha de ficar pobre, querido. Entendeu? É isso, porque o dinheiro, a riqueza está na mão de cada um de nós. A riqueza está na cabeça, a riqueza não está na mão e no braço. Se você tomar consciência, você arrebenta. Eu falo pouco, né? Vou até parar de falar que eu falo pouco, porra. Pô, mas o conteúdo tá sensacional. E a questão de estar na riqueza, isso é um exemplo muito claro. Porque se trabalho duro fosse sinônimo de ganhar dinheiro, esse pessoal que levanta às 5 da manhã e trabalha 10, 12 horas por dia, muitos deles estariam ricos. Então isso é um reflexo de que só trabalho duro não adianta. É trabalho duro com trabalho com inteligência. E o Alberto comentou sobre a questão do processo de vendas, que é como se fosse amarrar o tênis. E isso é muito legal de se observar, porque, por exemplo, hoje eu parti para o mundo digital, eu empreendo no mundo digital e eu me especializei em fazer vendas online. E o processo do que o Alberto está falando é exatamente como funciona no mundo online. É a mesma coisa. A gente chama de copywriting. Você fazer uma copy para um produto, você precisa definir quem é o seu avatar,
quais que são as dores dele, quais que são os desejos dele, qual que é o dia perfeito, o que ele almeja na vida dele, o que ele quer fazer. É o mesmo processo, você precisa entender entre aquela questão do lado racional e do lado emocional dos nossos clientes. Você precisa conversar com... Claro que cada pessoa, às vezes, tem um lado emocional mais desenvolvido, um lado racional mais desenvolvido. Sim. Mas você precisa sempre conversar com o emocional do teu cliente para saber o que está levando ele a tomar aquela decisão. Pode falar. Mais uma dica aí que eu vou me lembrando, tá? É tanta coisa, mas eu vou me lembrando. Eu levei muito tempo para descobrir que se eu tiver duas fontes de contato estruturado na mente do cliente, eu vendo. Ou seja, se eu tiver... E aí, em cima disso, eu desenvolvi um método chamado quindim. Lembrem, ou tu gosta do quindim, ou quem odeia ovo, odeia quindim, né? Tu só tem, ou tu ama ou tu odeia. O que é o quindim? Quindim é, no final do din ali, quer dizer, se tu conseguires mostrar para o cliente dúvida, insegurança e medo, ou desejo, interesse e necessidade, juntar apenas 2 itens, tu faz em média 50% de conversão. Se tu juntar 2, nós criamos uma metodologia e a gente ensina isso, e a gente montou imersões para fazer isso a partir da virada do ano, onde tu tem chance de ter os 6 pontos da condição. Ou seja, eu pego qualquer produto hoje e crio dúvida, insegurança e medo no cliente para ele consumir. Eu crio desejo, interesse e necessidade com visão de futuro. Nessa convergência, hoje, a cada 10 visitas que a nossa organização aqui faz, a gente converte 54%. A cada 10 pessoas que oferecem o nosso produto, seguro de vida, 5 compram. É uma fábrica de dinheiro. Por quê? Porque não é o produto, é a conexão do que o cliente precisa, quer, e ele não sabe como resolver. Mais uma vez, solucionadores de problema, né? Exato. Aí, pessoal, pega o caderno, a caneta e anota, porque as dicas são valiosas, hein? Olha só, Alberto, eu quero aproveitar o gancho aqui e te fazer uma pergunta. Vamos lá. Que também envolve a questão da alta performance, mas saber o seu feedback, a sua opinião sobre networking. A gente trabalha com vendas, sabe de questão de indicação, de relacionamentos, e que talvez o seu cliente, no momento, ele não compre, mas ele conhece alguém que compra. Para você, qual que é a importância de desenvolver um relacionamento estratégico com pessoas corretas para formar um bom networking? Bom, acho que a primeira coisa é valores. Ou você compra de pessoas que você percebe que tem os mesmos valores que você, ou você quer os valores que a pessoa tem, mas não tem. Então, uma puta dica que eu levei, não sei quantos anos para entender, é que você não vende o papel, o negócio, o produto, o diabo que você vai vender. Você não vende isso. Você vende a conexão de valores e proximidade. É isso que vende. Você vende a confiança, a sustentação, os valores. Você vende a seriedade, a transparência. Hoje, a gente estava até conversando agora há pouco com alguns possíveis franqueados da nossa organização, e a pessoa perguntou assim: eu estou avaliando mais 3 empresas. E o que eu respondi para ele, que eu acho que ele tomou um choque. Eu falei assim: então você tem um negócio. Se você está olhando outras empresas, é sinal que entendeu como eu trabalho. E se você não entendeu como eu trabalho, eu não tenho interesse em trabalhar com você. Ok? Tá fazendo sentido? Travou aí a tela um pouco, Marcos? Perfeito. O que eu estava falando é que a gente teve um caso agora, em questão de 1 hora e pouco atrás, que uma pessoa que queria se tornar franqueado nosso, ele falou que estava olhando mais 3 empresas, tá? E eu falei: bom, se você está olhando mais 3 empresas, você não serve para a nossa organização. Por quê? Porque se você quer preço, eu sou o primeiro a descartar a chance de nós trabalharmos juntos. Eu não sou uma pessoa e uma empresa barata. Eu sou uma empresa e uma pessoa justa. Eu vou cobrar o que eu vou entregar. Agora, se você quer fazer barganha, bom, você vai em camelô fazer troca de preço. Aqui não. Então, quando isso é forte, a pessoa tem uma visão onde você dá um choque tão violento que ela fica assim: como assim? Ele não me quer? Não quero. Sabe por que eu não quero?
Porque eu não quero um mesquinho, eu não quero o cliente que está querendo derrubar meu preço por 50 centavos. E isso, quem vende tem medo de vender, tem medo de dizer e botar o valor e dizer, mas o teu produto é caro. Meu produto é caro comparado ao quê? Me traga experiências iguais, com mais formatação, com mais resultado do que eu. Aí nós vamos discutir. Fora isso, se o senhor não quiser, ótimo. Eu tenho certeza que o senhor não faz parte da minha organização, porque o senhor não está preparado para ter uma empresa do tamanho e com a realidade que a gente vive. Isso é forte e é poderoso. Tá bom? Exato. As pessoas, os vendedores, muitas vezes eles têm medo de se posicionar dessa maneira. Mas é exatamente essa maneira que, número 1, vai te trazer os clientes que você deseja e, número 2, vai te botar o respeito devido porque você está se posicionando. Sim. E falando, Alberto, nessa questão, eu queria te pedir a sua opinião, porque eu sei que tem muita gente que acompanha o Vendedor Águia, que acompanha o seu trabalho, que eles são gestores, coordenadores, supervisores e gerentes de equipe. Você, como está à frente de uma empresa, qual que é a sua dica, qual que é a sua sacada para, primeiro, montar uma boa equipe de vendedores e, segundo, como manter essa equipe motivada? Tá. Vou separar para vocês duas coisas e papel e caneta, por favor. Vamos ver se a gente ajuda aqui. Eu tive a oportunidade de dirigir 700 vendedores. Tá? Com 16 gestores. Óbvio que eu tive alguns problemas de saúde no caminho, mas eu paguei o preço por isso e eu não me arrependo, ok? Então, não me arrependo porque o que eu aprendi, ninguém vai querer me dar uma curva porque não vai conseguir. Então, primeiro ponto, entenda que o líder, ele tem que ter um vendedor com perfil que ele consiga aceitar a conexão. Não adianta eu pegar um vendedor com perfil A e o líder ser tipo B, ok? Só para te entender. Ou seja, o que é um problema? As empresas que utilizam o RH, que contratam agências para trazer vendedores, primeiro que eu sou contra esse modelo, porque eu testei a vida inteira e só deu porcaria. Por que deu porcaria? Porque quem contrata não é quem vai vivenciar isto. E é diferente você pegar uma pessoa sem ter a experiência e convivência dela e trabalhar com você. É muito difícil. Então, na minha cabeça existiu uma construção onde, ao longo da minha experiência, eu descobri perfis de comportamento que eram conectados com o meu perfil. Então, eu preciso ter vendedores que consigam se conectar com o meu perfil, com a minha batida, com a minha explosão ou não, com o meu tipo de cobrança, né? Porque eu tenho a premissa que vendedor bom tu não cobra, tu conduz e orienta, ok? Então, tu não precisa ser alguém que cobra, que seja malvado. Não, tu tem que cobrar, entender, avaliar e reorientar. É um ciclo que ele não acaba nunca. No momento que o vendedor entender que você está ali para fazer a vida dele melhorar, ele vai dar o sangue dele por você. Então, você não pode ter apenas seguidores, você tem que ter pessoas com o mesmo propósito e missão de vida. Ou seja, na sua história, construir coisas grandes, vivenciar isso junto. No longo dessa jornada, eu tive a oportunidade de talvez seja uma das únicas empresas que faça isso hoje no Brasil. Eu não conheço outra, tá? Então, mais uma dica, papel e caneta aí para o pessoal. Claro que ainda é muito incipiente para vocês por não ter a experiência nossa ou talvez não ter um treinamento como a gente faz, mas eu vou dar uma dica que eu acho que é sugestiva. Eu descobri que o tipo sanguíneo influencia o poder da pressão que o vendedor leva. Olha que maluquice. Olha só. Bom, vou dar um resumo. Eu vou abrir mercado. Tá, mas o que o tipo sanguíneo tem a ver com isso? No Japão, é muito usado isso foi usado na Segunda Guerra Mundial, onde um brigadeiro buscava encontrar pilotos que tivessem avaliações com base na reação à pressão que ele tem. Olha bem, vamos lá que você está abrindo o mercado com um produto novo. Você vai apanhar enlouquecidamente até que dê certo. Qual o perfil do vendedor mais assertivo para esse tipo de mercado? Vou responder para você. É o perfil B. Tipo sanguíneo B aceita mais a pressão externa.
ok? É uma experiência que nós tivemos vendendo seguro de vida, que é um produto complexo e delicado, mas dá muito dinheiro na rua. Ou seja, venda porta a porta. Se você tem um perfil tipo B, você é nitidamente um bicho para desbravar qualquer mercado, ok? Isso foi estruturado, foi percebido, foi visto, tanto é que hoje, quando alguém vem trabalhar conosco, primeira coisa, não é saber o perfil de avaliação comportamental que nós desenvolvemos um próprio, é saber o tipo de sangue e o tipo de produto que ele vai trabalhar. Segundo ponto, ele é excelente para abrir mercado e abrir estrutura e sair passando por cima do sistema. Ok? É o mesmo perfil, só que ele conduz a equipe junto, ele se torna mais parceiro, ele convive junto. Ou seja, o B é um bicho que vai fazer dinheiro e talvez seja o teu melhor vendedor, ok? Mas ele anda sozinho, superando a sua expectativa. Ele não admite perder para ninguém em hipótese alguma, tá? O O, ele faz é o lobo solitário, então? É um lobo solitário que entrega, meu querido. Ele entrega, ele não bate papo, ele entrega. Mas ele mata a equipe inteira se não tiver um líder que conduz a história de vida dele para ter sucesso. Show, tá? show. Então, isso é algo que faz muito sentido para vocês pensar. Outro ponto que o O é o mesmo cara, perfil, ele acelera rápido, ele faz as coisas acontecer, só que a equipe pede ajuda dele. Por quê? Porque ele é uma pessoa que está ali para compartilhamento também. Não é aquele que ganha o troféu e fica esfregando na cara da equipe. Porra, eu sou foda, vocês têm que me escutar. Não, esse troféu eu ganhei porque vocês me ensinaram alguma coisa. Mas eu também sou foda, mas sem vocês eu não seria nada. Tá? Então, isso é o modelo e o perfil de percepção. A, por exemplo, A é aquele que tem habilidade de usar como liderança, ele tem um perfil mais a reação de conexão, de construção, de geração de influência, mas é um perfil que no campo, se ele vai levar 5, 6, 7, 10 anos no campo, ele pode ter diversos problemas de saúde, como úlcera, ok? Gastrite nervosa. Isso impacta automaticamente a equipe de venda. Impacta a equipe de venda. Então, como isso é importante você saber? E isso, um vendedor com perfil tipo sanguíneo A, ele tende a ter uma capacidade maior de agregar e unir as pessoas, né? Ele tem uma facilidade de conexão com as pessoas, porque ele pensa nele como os outros, ele não pensa só nele. Então, muita gente aí, eu estou vendo o pessoal questionar a questão de se é positivo ou negativo. Não importa, tá, gente? O que importa é a letra. A, B, O. O AB. O AB é um pouquinho do lobo solitário com um pouquinho do líder. Agora, o seu produto permite isso? Ele é factível de condução desta forma? Tem que ver se o seu produto está alinhado ao perfil de mercado. Se eu quero um profissional de relacionamento, ok? Eu não vou pegar o tipo B, que vai abrir mercado enlouquecidamente, ok? Que é mais ou menos o perfil do abridor de estrada. Eu tenho que ter o vendedor abridor de estrada e eu tenho que ter o pavimentador. Ok? Então, isso é questão não só de necessidade do vendedor, mas também de conexão de perfil de cliente comprador e perfil de cliente ideal. Isso eu levei 25 anos fazendo, para entender que existe uma mecânica do sucesso de equipe e uma mecânica de sucesso da pessoa. Então, isso é importante ser avaliado. Não sei se eu consegui responder para você a pergunta. Conseguiu, excelente, excelente. Foi um show. Tá travando a minha imagem aí, pessoal? Isso. A tua tá, Marcos. Deixa eu vir mais perto aqui da nossa internet aqui para melhorar. E bom, pessoal, a gente vai abrir as perguntas, pode ser, Alberto? Claro, à vontade. Pessoal, quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas aí, comenta pra gente conseguir dar sequência aí para tirar as dúvidas. Perguntas para o Alberto, vamos ver se já tem alguma aqui, Alberto. E perdoe-me aí o volume de palavras, que se palavra fosse bom, o dicionário seria o produto mais caro, né? Mas enfim, estou tentando esclarecer para vocês da melhor maneira para que não haja dúvida, tá, Marcos? Certo, show. Então, pessoal, eu peço desculpa pela minha imagem, eu estou próximo aqui da internet, do meu modem aqui, mas eu peço para a gente dar continuidade mesmo assim. Ao vivo tem esses probleminhas técnicos aí que acontecem.
Então, se o pessoal tiver alguma dúvida, teve uma pergunta aqui da OnePass, dica de negociação. Tá, vamos separar essa de negociação. Negociação do quê? É diferente eu negociar um papel, eu negociar uma fralda, eu negociar um shampoo, eu negociar um carro, eu negociar um seguro. Negociação do quê? Né? Se você me der o produto, a gente pode ver uma ideia, uma dúvida sua específica, né? Que isso eu acho importante. Uma dúvida específica para poder dar uma resposta para você mais a contento. Tá? Pode fazer a pergunta aí que eu vou tentar responder, não tem problema. Vamos ver. A Bruna perguntou, como que eu faço para correr atrás do cliente quando ele diz que não quer comprar agora, eu faço o quê? Bom, a pergunta, 3 coisas mais que relevantes. Primeiro, ele está lhe dando automaticamente um NQ, ok? Vamos imaginar que o NQ é um não quis. Ele está te dando um NQ de tempo, ou seja, ele disse que vai pensar, é um NQ, ele não quis porque ele precisa pensar. Ele está dizendo que o NQ é de preço, valor, ele não viu valor agregado na sua oferta. Ou seja, ele não conseguiu ser influenciado pela sua emoção, pelo sentimento e convicção. Segundo ponto. E terceiro, que é muito importante, acontece demais você fazer isso, não é compatível. O preço, na concepção dele, está caro. Ok? Então é um outro ponto de tempo. Outra coisa, ele não confia na fonte, ele não confia ou na pessoa porque não conseguiu esclarecer, ou não confia em quem está entregando o seu produto. O produto é da empresa A que você está vendendo, mas não gera confiabilidade. Ou ele não precisa no momento, mas para ele não precisar, ele pode provavelmente não ter entendido o que você quer fazer. Então, vou dar outra dica. Escuta, ou seja, erdir. Eu falei para você antes, avalie, diagnostique, ok, responda. É uma coisa, eu vou falar para você. Escuta, reconheça, diagnostique e responda. Sim, perfeitamente, eu entendo o que você falou, mas você falou que não quer exatamente por qual motivo, que eu acho que eu estou tendo uma dificuldade de entender a sua colocação. O senhor poderia repetir para mim na íntegra? O que vai acontecer? Você vai dar uma paulada na cabeça do cliente que ele não está tendo a menor condição de entender, ok? Ele não está compreendendo o que você está falando. E toda vez que você usar e ir pontuando o seu resultado, a sua opção, você tem que falar, baseado na sua palavra, entendimento e convicção, alguns minutos atrás ou horas atrás, enfim, o tempo que você tem falado, você me disse que é isso, confirma, é isso. Mas então, o que aconteceu que nesse momento o senhor está mudando a sua visão de mundo? Ou tem algo que eu não tenha entendido que talvez eu precise compreender um pouco melhor? O senhor pode repetir para mim, por gentileza, desde o início? O que vai acontecer? Ele vai falar coisas que ele não havia falado. Automaticamente, ele vai mostrar uma verdade que ele estava escondendo. Então, lembre-se que a venda começa próximo ao 7º não. Você tem 5 nãos automáticos. Tempo, ele precisa pensar. Preço ou produto, ele não acredita no seu produto, que no momento não é importante, ok? Ele não acredita na fonte em quem entrega o seu produto, ele não confia em você ou ele não entendeu. Isso é muito importante você avaliar, independente do produto ou serviço que você tem. E não peça, pelo amor de Deus, você tem que, meu cliente, a rejeição atrai. Toda vez que você rejeitar um possível cliente, você vai conectar, porque ninguém gosta de ser rejeitado. E quando você rejeita o cliente, você bota ele no seu colo e domina e faz o que você quiser. Tá bom? Eu não sei se está escutando aí, Marcos. Tô escutando. A minha imagem está travando aí, Dalberto? Tá preto na minha tela, não sei se do resto. Para mim tá normal aqui. Não, tranquilo. Vamos adiante, sem problemas. Certo, vamos lá. Vamos ver uma outra pergunta aqui. O Shop Big W perguntou: o que fazer sobre a questão de tentar vender o produto e não vender, mesmo com uma copy boa e preço justo? Bom, essa questão da copy, Shop, por exemplo, assim, se você está com uma copy boa e o seu preço é justo, quer dizer que sua copy então não está boa, você está falhando em algum processo dela. E o que eu vejo muita gente falhando hoje no processo de copy na internet é na hora de fazer uma oferta.
entra muito do que a gente falou hoje aqui. As pessoas elas entregam característica dos produtos e esquecem de transformar isso em benefício na vida de quem está acessando a informação, de quem está vendo o produto. Então, o grande problema de uma copy, né, para quem não sabe, copy é uma ferramenta de venda. É o que leva uma pessoa a comprar um determinado produto online. Então, reveja a sua parte da oferta da sua copy, porque provavelmente você está pecando na hora de entender a dor, de entender o prazer, de entender os benefícios que o seu produto está solucionando na vida do seu cliente. Então, reestrutura essa sua oferta e bota uma copy mais agressiva solucionando dor ou solucionando os prazeres do seu cliente, do seu avatar. Perfeito? Perfeito. Tem várias perguntas aqui, Marcos, tá? Não sei qual tu opta aí. Eu vi uma aqui que me chamou a atenção aqui. Vamos ver se ela... Tá aqui, ó. Venda de OneSpace. Vamos ver aqui, isso mesmo. Venda de formação no valor de R$8 mil. Como negociar com o cliente sem baixar valor? Olha só, o cliente só negocia o que ele não sente. Vou dar um exemplo bem claro. Se você comprar um Uno 85 e comprar uma Ferrari a 80 km por hora, vai levar o mesmo tempo, só que você vai pagar conforto, ronco do motor e sensação. O que o seu produto de formação está fazendo para que ele sinta que tenha um valor agregado maior? Toda vez que você trabalhar em produtos, independente do mercado, se seja muito, de certa forma, prostituído, com volume de muita gente negociando ou não, se você não conseguir vender a sensação de poder, o seu preço vai jogar lá para baixo. Ok? Sempre isso vai acontecer. Quando você coloca valor, você coloca poder. Poder é valor. Qual a diferença de andar de carro de luxo, ok? Ou de carro popular? Poder. O poder gera a sensação de valor agregado. Quanto o seu produto de formação de R$8 mil vai dar poder para essa pessoa e dizer, nossa, eu vou explodir e eu pagaria 15 mil, porque ele não viu valor agregado, ou seja, poder no seu produto, na sua venda. E da mesma maneira que eu estou falando aqui para vocês, eu sempre falo que o grande segredo é ir para cima, né? Se você ficar na retranca sempre, você vai ter que negociar e de alguma maneira vai perder valor. Toda venda tem 2 pontos. Eu sou um que eu negocio da seguinte forma. Se alguém me dá o valor de R$1.000, eu ofereço 500. Eu não discuto, nem começo a negociar se eu não oferecer 500. Por quê? Porque eu sei que o valor justo tem uma média de 30% no valor do mercado, ok? Uhum. Então, o valor justo vai se tornar em torno de 700, 800 reais. Existem produtos que são commodity que tu tem que ter volume, spread e tal, mas eu não estou entrando no mérito. Eu, por exemplo, eu vendo os produtos mais caros que tem de seguro de vida. Vê bem, além do que eu ganhar, o que a empresa, com a seguradora me paga, eu ainda boto valor em cima. Por que isso acontece? Porque eu tenho poder na hora que eu vou construir a mecânica da venda. E o poder me dá valor agregado. Então, se você ter poder na negociação, você vai ter valor agregado e talvez os seus 8 mil sejam barato antes. Tá bom? Show, só uma dica aí. Excelente, tem excelente. Tem um monte de pergunta, hein? Mas tá contigo, Marco. Vai firme. Escolhe uma para nós. Vamos ver. O que fazer, Franklin Diego? Franklin, obrigado pela pergunta. O que fazer para vender para lojas que já têm fornecedores mais antigos? O que você diz, Alberto? Vamos lá, isso é uma barbada, tá? Tem vendedor antigo porque teve oportunidade, ok? Ok. Faz sentido? Tudo começa numa oportunidade. O que eu faria, como faço em operações nossas hoje mais estruturadas? Eu chego lá, a pessoa diz, mas eu já tenho uma pessoa que me atende há 10 anos. Digo, seu Marcos, deixa eu falar para o senhor para estar aqui na vida que o senhor tem hoje, com o sucesso que o senhor tem hoje, alguém um dia deu uma oportunidade na sua vida, não é verdade? E será que o senhor não parou para pensar que o passado desse cliente que deu uma oportunidade para o senhor talvez tivesse a mesma questão que o senhor esteja fazendo comigo hoje? Oportunidade é algo que se dá como doação da história das pessoas do bem. E o senhor é uma delas. Qual a chance de o senhor dar a mesma oportunidade que um dia alguém lhe deu? Você está entendendo que é uma pancada? Uhum. Você leva para o conceito das emoções, é uma porrada. Ele vai pensar,
Puta, não é possível, isso é verdade. Um dia fez com o senhor, não faz sentido o senhor retribuir para a sociedade, que talvez no futuro o senhor precisa de uma oportunidade, e se o senhor lembrar, o senhor fez isso comigo, como o senhor se sentiria se fizesse com o senhor? Show. É uma pancada na cabeça. É uma pancada, você tonteia, não tem como, entendeu? Ele fica tonto, até você... Quando você... Eu sempre digo que essa questão de oportunidade é verdadeiro DTFON, né? Você larga o DTFON, quando tonteia, você tem que entrar rachando. Bom, agora eu tenho certeza que o senhor está pensando sobre esse assunto, e o fato de o senhor pensar me remete a ser uma pessoa que realmente está baseada em palavra, entendimento e convicção. E você tem a convicção que essa história sua é verdadeira, e o senhor não vai deixar que isso aconteça com uma nova oportunidade de futuro para mudar minha vida, quando alguém fez com que o senhor mudasse a sua. Faz sentido para o senhor, correto? Então, esses choques precisam haver, Marcos. Tá? Sensacional essa dica. Vamos ver aqui outra, Alberto. Vamos pegar uma aqui. Carvalho Denilson Santos. Boa noite. Eu trabalho numa loja de utensílios domésticos. Como que eu faço para vender mais? Você tem alguma dica, Alberto, para ramo de utensílios domésticos? Bom, primeiro a pergunta é que utensílio doméstico, né? Eu acho que essa é a primeira questão. Que tipo de utensílio? Como funciona a sua venda? Né? Tua venda é receptiva, é passiva? O cliente entrou na loja, tem que se avançar nele, é isso? Não. O cliente é por recomendação e ele vai visitar sua loja porque só trabalha com a questão de recontatos? Como funciona? Primeira coisa o cliente está lá espontaneamente para passar o tempo, para olhar, está dentro do shopping e ele deu uma olhadinha na vitrine. Qual é a realidade da sua loja? Como ela funciona? Né? Então, isso é muito importante a gente saber avaliar. Se é um processo ativo, é uma coisa. Ou seja, você coloca lá na internet, ou vai buscar, ou alguém recomenda, o cliente caiu na loja, ele tem a probabilidade em 70% de poder de consumo, porque ele já está predisposto a uma aceitação, que é um poder estruturado, que a hipnose usa muito, que é a questão do direcionamento, ou seja, você fazer sugestões futuras, é como eu falar para você assim, ó, pô, seu fulano, pô, que importante, eu fico feliz de você ter a oportunidade de conhecer a nossa loja, é sinal que de alguma maneira fez sentido para o senhor, correto? Esses choques de impacto fazem com que tu automaticamente desprenda uma possibilidade de consumo, seja o que for, e isso é muito veloz. Quanto mais rápido você falar, mais você vai dar o nítido, né? Eu sempre digo aqui mandrake, você vai fazer o cérebro do cliente ficar blindado e bloqueado. E nesse momento você consegue acessar, ou seja, toca o DTFON e entra com uma operação de impacto. Sempre que você fizer isso, você vai ter a chance de ter uma convicção de que essa emoção, esse impacto, esse choque, ele está baseado em o que o coração sente, o bolso paga. Não é o que o bolso sente, o coração paga. Então, estas emoções do negócio é que são avaliadas. É isso que é importante você ver na sua loja. Show demais. Bom, Alberto, vamos responder mais uma pergunta aqui. A última, vamos ver aqui, ó. Teve uma pergunta bem legal do Luiz Dutras, que eu acho que vai ser bem interessante você responder. Ele perguntou, como fazer para prospectar melhor no porta a porta? Bom, vou falar para você como eu fazia, tá? E aí você tira as conclusões. Primeiro, eu nunca trabalhava os dois lados das ruas ao mesmo tempo. Ou seja, no ápice da minha maluquice de venda porta a porta, eu visitava em média 40 casas por dia, ok? Então eu bati em média de 40 portas, só para vocês entenderem. O que acontece em cima disso? Você vai ter, se você está de dupla, normalmente a equipe de venda que trabalha porta a porta trabalha em dupla. Então, sempre você faz um no início da rua no lado esquerdo e outro no início da outra rua no lado direito, para que quando eles andarem juntos não aparecer que o primeiro está assaltando, ok? Então, o primeiro ponto é, não andem batendo em casas de lados iguais de dupla. Cuidado com isso, tá? Então, primeira coisa que você tem que fazer, se isso faz sentido para você. Quem tu é, o que tu faz e o que o cliente ganha abrindo a porta para lhe atender. Ok? 3 perguntas básicas. Pitch rápido. Quem eu sou, dependente do seu produto, que eu não sei qual é, mas quem eu sou, o que eu faço que o cliente ganha com isso. Isso vai tirar uma blindagem. Essa blindagem você vai trabalhar com acesso. Então, qual é a grande sacada em cima disso? Você dá velocidade
Porque velocidade e repetição andam juntos, ok? As pessoas só aprendem ou por velocidade ou por repetição, ou velocidade e repetição juntos. Quando você tem velocidade e repetição juntos no porta a porta, você tem uma explosão de experiência. E essa explosão vai fazer você subir de nível. E o nível é o número de conversão maior, independente do tipo de produto que você venda. Tá? Então, não se preocupe com isso. Isso precisa fazer um sentido um pouco maior para você. Show, show. Bom, eu quero agradecer a todo mundo que participou dessa live. Alberto, eu quero te agradecer pela presença, por ter vindo dar essa aula aqui para nós sobre vendas. Peço desculpas pela minha imagem, pessoal, se travou, se ficou preto, se congelou. Realmente ao vivo às vezes acontecem esses problemas. E bom, eu peço encarecidamente para vocês passarem no perfil do Alberto, seguirem o perfil dele, conhecerem o trabalho, conhecerem os livros dele, que são sensacionais. E Alberto, peço para você se despedir do pessoal, fique à vontade, faça as honras. Alô, tá ouvindo aí? Achei que cortou você. Agora, tô ouvindo. Ok? Ok, Alberto, eu estava agradecendo o pessoal, falei para o pessoal passar no seu perfil, conhecer os seus livros, conhecer mais sobre sua história, sigam o Alberto e fique à vontade para se despedir do pessoal. Perfeito. Pessoal, primeiro eu quero dizer para vocês que a coisa mais bonita que tem é a gente saber que nós nos vendemos a todo momento para todas as pessoas. Para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o nosso trabalho, para o nosso líder, para o nosso cliente. E quando a gente se valoriza, a gente ganha peso. E quando a gente ganha peso, a gente fica e se torna valorizado. Tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais também, @Alberto Vendas Oficial, me segue lá. Tem uma porrada de dica lá que eu dou para você. Todo dia tem um stories novo, com base em experiências minhas. Se você quiser ter a oportunidade aí de comprar meu livro Colgate, né, o vendedor mais cobiçado, ou seja, o vendedor Colgate está com base nas minhas experiências de 20 anos de como você se tornar cobiçado por qualquer empresa que precisa de venda, como você ter valor, como você ganha mais, como você faz para ter a chance de mudar de vida, explodir e ter uma conexão um pouco diferente aí da vida que você tem hoje, independente se é uma vida espetacular ou não, você sempre tem a possibilidade de ter uma vida muito melhor do que a que você tem. Então você pode entrar lá, vendedorcolgate.com.br, você vai acessar lá, vai baixar, pode comprar na hora o livro, fique à vontade. Se você comprar aí direto alinhado aí com essa ideia do Marco, só me avisa, pode mandar ali via direct também, eu vou ter o maior prazer de devolver para você aí com uma citação sua. Enfim, eu estou aqui para ajudar e nada mais justo que eu devolver para a sociedade o que a sociedade me deu e a chance e oportunidade para mim ter uma vida espetacular hoje e que eu sou um inconformado, ok? Um inconformado que não admite, ok, perder por um único motivo. Porque todos, por estarmos vivos, nascemos vencedores. E isso a gente tem que carregar para o longo da nossa vida e para toda a nossa história. Tá bom? De coração, Marco, obrigado, querido. Tá? Eu que agradeço, eu que agradeço. Parte disso, você também pode seguir lá no próprio empreendedorsa.com.br. Tem 90, 100 vídeos online que eu fiz para você poder usar sobre venda, liderança, formação de equipe. Tudo que eu faço não tirou dos livros, tudo que eu faço foi na prática. Então, se você vê alguma coisa que algum professor em algum lugar falou e lá você vê diferente, meça e pensa se o professor fez ou se você vai usar as informações que eu passei para você para ter um pouco mais de assertividade. Tá bom? Obrigado de coração, estamos juntos. Obrigado pela oportunidade aí, Marco. E vendedor que é vendedor, levanta todo dia sabendo que não tem que matar um leão por dia, porque o verdadeiro leão que ele tem é dentro dele e ele tem que viver como se fosse o último dia da vida dele. Beijo no coração de vocês. Show, valeu, Alberto, um abraço, brigadão, pessoal, abraço, boa até noite. mais.